Como Abraão, Davi, Amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Que Deus te abençoe. Você que está ao alcance desse falante. Aqui será pregada a palavra de Deus. Será anunciado o Evangelho de Cristo. A palavra do Senhor como ela é. Bom, o motivo de estar eu aqui para pregar o Evangelho é simplesmente eu estou aqui por amor à sua alma e debaixo da ordenança de Deus. Não é a ordem de um homem, é a ordem de Deus. Jesus ele ordenou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Os que crerem, forem batizados, serão salvos, mas os que não crerem já estão condenados. A minha Bíblia diz que os que não creem já estão condenados. Em outras traduções vai dizer que os que não creem serão condenados. Então, ou seja, o pregador ele tem uma ordem a cumprir, é pregar, independente se vão gostar, se vão receber de bom grado, se assim vão receber como Deus espera. Mas a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Quando os discípulos saíam nas aldeias pregando o Evangelho, todos aqueles que criam, eles se agregavam para o reino de Deus. Ou melhor dizendo, eles somavam para o reino dos céus, eles faziam parte do reino de Deus. Não era de uma instituição religiosa, eles não se acrescentavam, não eram para uma religião, eles eram seguidores de Cristo. Agora, aqueles que não criam, eles já estavam condenados. Olha só, Oséias capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Até o versículo 12. Uma mensagem que foi profetizada. Profeta Oséias, escrito no profeta Oséias: ouve, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Hoje, infelizmente, você vê uma grande multidão que tem prazer em ouvir forró, ouvir funk, ouvir músicas obscenas, músicas que incentivam a bebedice, que incentivam ao pecado, incentivam a multidão a embriaguez, e motiva o monte a permanecer no erro. Mas a Bíblia diz: ouve a palavra do Senhor, porque é nela que você encontra a vida, é na palavra do Senhor que nós encontramos vida. Sem a palavra de Deus não tem vida. Fora da palavra de Deus caminhamos para a morte. E é assim que o mundo caminha, e é assim que este mundo tem caminhado para a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ouve a palavra do Senhor, como o profeta Oséias pregou no capítulo 4. Filhos de Israel, aqui eu estava pregando para os filhos de Israel.
Hoje nós temos a oportunidade de ser filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Tem um processo. Ninguém nasce filho de Deus. Tem um processo para se tornar filho de Deus. Ah, mas pregador, nós não somos criação de Deus. Falou certo. Somos criação de Deus, criatura de Deus. Agora, se você quer tornar filho de Deus, se você quer chamar Deus de Pai, você precisa nascer de novo. Nascer de novo, segundo a Bíblia Sagrada, é da água do Espírito. Segundo a Bíblia Sagrada, nascer de novo é da palavra que é a água, e do Espírito, cujo qual o batismo nas águas representa o novo nascimento de uma nova criatura. Se não houver novo nascimento, se o homem e a mulher não se tornar nova criatura em Cristo Jesus, ele não pode chamar Deus de Pai, ele não pode ser reconhecido como filho. Filho, ele não nasce filho, ele se torna filho. Aqui estamos falando do Filho de Deus, porque lá na carta, a carta que, se eu não me engano, de João, ou até Pedro, me falha a memória agora, nisso é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha só, então a Bíblia está falando que tem dois filhos. Um é o filho de Deus, outro é o filho do diabo. Então, para se tornar filho de Deus, o homem precisa nascer de novo. O novo nascimento, ele é conhecido através da tua conduta, não é através das tuas palavras. Porque muitas vezes as palavras que vai sair da tua boca, ela não condiz com a pessoa que você é. Muitas vezes uma pessoa vai falar de Deus, mas dentro dele não tem nada de Deus. A sua conduta não tem nada de Deus, os seus caminhos não tem nada de Deus. A sua mente é uma mente que não tem nada de Deus, é uma mente pecaminosa, é uma mente adúltera, é uma mente maliciosa, é uma mente que a todo momento maquina o mal, fazendo aquilo que é desagradável a Deus. Então o Filho de Deus, ele é conhecido em seus caminhos. O Filho de Deus, ele é conhecido em sua conduta. O Filho de Deus, ele é conhecido no seu falar. Ele é conhecido no seu testemunho que ele passa no dia a dia, no seu trabalho, nas ruas, por onde ele passa, dentro da sua casa. Infelizmente, meu amado, muitos filhos não podem dar bom testemunho de seus pais, porque os seus pais, eles só pregam, mas eles não vivem. Infelizmente hoje nós vemos o mundo gospel, mundo religioso, onde os próprios filhos falam que suas mães, seus pais se intitulam pastores e cantores gospel. Eles não vivem aquilo que eles pregam, não vivem aquilo que eles louvam e cantam. Mas infelizmente, esses, se eles não se arrepender, eles estão reservados para o fogo, eles estão reservados para a condenação, porque toda árvore que não produzir bons frutos será cortada pela raiz e será lançada no fogo. Tem uma multidão por aí que fala de Deus, louva ao nome de Deus, só não faz o que ele manda. Tem uma multidão por aí que diz: eu creio em Deus, Deus caminha comigo, Deus está no meu coração. Mas porém seu coração é enganoso, só não faz a vontade de Deus. Falar de Deus não significa ter Deus. Falar que crê em Deus não significa ter a salvação. Não, é muito mais a salvação. A salvação não é obras. A salvação não é adquirida através de obras. Embora que as suas obras, as nossas obras, têm que ser boas, porque quando você se torna filho, suas obras são boas, mas não está nas obras a salvação do homem. A salvação do ser humano está em Cristo, está e consiste em seguir a Cristo Jesus, como Ele mesmo deu exemplo em sua conduta, em seu testemunho, sendo sóbrio, sendo justo e não injusto, sendo verdadeiro e não mentiroso, caminhando em luz e não em trevas. Será que dá para entender? Quando Paulo ele escreve: sede santos, porque santo é o vosso Deus. Quando Jesus falou: sede santos, como é o vosso Deus, como é o vosso Senhor. Será que é difícil de compreender que nós temos que ser como Cristo? Se Jesus cobrou, é porque é possível. Talvez na sua mente haja um bloqueio que parece ser impossível ser como Cristo. Mas se você nunca tentar, você nunca vai, pelo menos, parecer. Se você nunca
tentar se esforçar, nunca você vai parecer com Cristo. Muitos se entregam ao pecado com o seu coração cego de entendimento, ou melhor dizendo, com o seu entendimento cegado pelo maligno. Muitos se entregam a ser instrumento de perdição. Muitos hoje são instrumentos de perdição. Muitos hoje não glorificam a Deus em seus discursos. Romanos, capítulo 1. Eu estava pregando sobre isso ontem, na rua. Romanos 1. A Bíblia vai falar no versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Como assim? Se eu sei o que tal pessoa gosta de fazer, eu vou honrar ela fazendo aquilo que ela gosta. Eu sei o que é agradável a Deus, eu vou glorificar a Deus fazendo o que Ele gosta, o que é reto aos olhos de Deus. Mas há muitos que, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, porque conhecendo o caminho reto, estão seguindo o caminho torto. Conhecendo a justiça de Deus, permanecem na injustiça. Conhecendo a verdade, prevalecem na mentira. A consciência do homem, ela não deixa o homem pecar em paz. Mas o diabo, por outro lado, ele cega o entendimento dos incrédulos ao ponto que eles começam a se justificar para viver no erro, mesmo a consciência pesada, mesmo pesando o coração que está no erro. A mente do homem, ela tenta enganar. Enganoso é o coração do homem. Eu sempre prego isso, sempre vou continuar pregando, porque está escrito: enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Então, veja bem, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, mas nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. Desvanecer significa apagar. E o seu coração insensato se obscureceu. Então Paulo está pregando e dizendo: não honrar a Deus em seus discursos, as suas palavras, o seu discurso, a palavra que sai da tua boca, ela tem que ser para glorificar a Deus. A sua conduta, muitas vezes, ela não glorifica a Deus. As palavras más que saem da tua boca, muitas vezes, elas desonram a Deus. Elas ferem os princípios de Deus. Elas ferem a vontade do Deus eterno e Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Essa boca maravilhosa que Deus nos deu, essa boca que você carrega, ela é para glorificar Deus, ela é para exaltar Deus. Quando você está cantando aí essas letras obscenas de funk e sertanejo, para quem que é a glória? Quando você fala de cachaça, a glória é para quem? Quando você usa sua boca para se embriagar, a glória é para Deus? Nunca foi. Quando você usa a tua boca para mentir, defraudar alguém, que está sendo para quem a glória? A glória está sendo para Deus. Quando você abre a tua boca para defamar, para destruir uma pessoa com palavras, para você falar palavras tops, palavras de baixo escalão, palavras de xingamento, quem está sendo glorificado nas suas palavras e na tua boca? Veja bem, a tua boca, ela é um instrumento. Ou é um instrumento de bênção, ou é um instrumento de maldição. A tua boca, ou é um instrumento que serve para exaltar, para glorificar o Todo-Poderoso, ou a tua boca é uma boca imunda, uma boca suja, que serve para desonrar Deus. Paulo pregou. Eu estou lendo aqui agora, Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram. Você acha que essas palavras, meu amado, palavras de xingamento hoje, em 50 palavras que saem da boca do ser humano que não conhece a Deus, 30 é xingamento, 20 é xingamento. Você acha que está glorificando a Deus aonde, meu amado? Você acha que Deus está sendo exaltado aonde, meu amigo? Aonde que Deus está sendo exaltado? Bom, a Bíblia vai falar aqui que todo ser que tem fôlego, todo ser que respira,
Louve a Deus. Louvar a Deus não significa somente no louvor, em cantar. Louvar a Deus significa elogiar, significa elogio. Elogiar a Deus somente com a boca não é o suficiente, mas também tem que ser de um coração puro, tem que partir de um coração purificado pelo sangue de Cristo. Ao ponto que Jesus ele vai pregar em Mateus 15:7, dizendo que este povo honra com seus lábios, mas seu coração está distante de Deus. Graças a Deus. Então, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, se apagaram, e seu coração insensato se obscureceu. Então, meu amado, o seu discurso está glorificando a Deus ou não? As palavras que saem da tua boca estão exaltando, está sendo bem recebida por Deus? Será que está agradando a Deus? Ele já pergunta. Você mesmo tem que fazer essa pergunta: será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou no caminho certo? Você tem que se questionar e se perguntar, meu amado, porque a eternidade é algo muito sério. A eternidade não é brincadeira. Quando se fala de eternidade, você tem que entender que a Bíblia fala de duas: céu, inferno. Céu é o descanso eterno, inferno, condenação eterna, tormento eterno e gozo e descanso eterno. Então você tem que todo dia se perguntar: para onde eu irei? A quem está reservado a minha alma? Deixa eu te perguntar: a tua alma está reservada para quem, meu amado? Se você descesse agora ao pó, à sepultura, tua alma iria para Deus? Se Jesus voltasse neste momento, agora, você subiria, estaria preparado? Eis a pergunta: você estaria preparado para subir com Cristo agora, nesse momento? Antes de entrar nesse ônibus, você estaria preparado para subir com Cristo? Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te para se encontrar com o teu Criador.
Prepara-te para se encontrar com Jesus Cristo nas nuvens do céu, na eternidade. Coloca a tua vida em ordem. Coloca em ordem a tua vida para se encontrar com Deus. Coloca a tua vida em ordem direita, tudo que está torto, coloca em ordem, se arrependendo. Se arrependa. Como foi assim pregado desde o Antigo Testamento. O profeta, ele foi até o rei e pregou: olha, você vai morrer. Coloca a tua vida em ordem com Deus, porque você vai morrer. Isso não é novidade para ninguém, que um dia nós vamos morrer. Isso não é novidade para você que está ouvindo. Todos nós vamos morrer. Mas aqui na palavra de Deus nós vemos que para poder nos encontrar com Deus, nós temos que estar preparados, nós temos que nos preparar. E se você não estiver preparado para encontrar com Deus, você vai encontrar com os demônios, com Satanás, por não ter reservado o teu lugar no céu, por não ter se preparado para encontrar com Deus. Quando Deus falou para Israel: prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus, nós entendemos que temos que nos preparar. Nós entendemos que nossa vida tem que estar em ordem com Deus. Será que você compreende que a tua vida tem que estar em ordem para você se encontrar com Deus? Será que você que está aí sentado, você que está aí ouvindo agora, será que a tua vida está em ordem para você se encontrar com Deus? Eis a pergunta, meu amado. Eis a pergunta, meu irmão. Estamos ou não, está ou não preparado para encontrar com Deus? Os teus discursos, eles exaltam a Deus, ou os teus discursos é só dinheiro? O seu discurso é só cachaça, é só coisa do mundo, é só coisas que não glorificam a Deus? Qual é o seu discurso? No seu discurso você fala a verdade ou você fala mentira? Se você fala mentira em seu discurso, você está desonrando a Deus. Se você é injusto nas suas palavras e na sua atitude, você está desonrando a Deus. Se você, meu amado, não é sóbrio, mas antes anda embriagado, você não está glorificando a Deus. Ou seja, só há um caminho, é Cristo. Ou seja, seguindo a Cristo, nós somos nova criatura. Seguindo a Cristo, nós honramos a Deus, porque o caminho é reto, porque nós imitamos a Cristo. Mas nós vemos hoje um mundo cheio de artistas. As pessoas imitam os artistas, querem ser igual ao artista, um jogador de futebol, um cantor, um ator que seja, mas não quer se parecer com Cristo. Se você imitasse a Cristo, você se pareceria com Cristo, você teria em seu coração a certeza para onde a tua alma está indo. Mas se você não imita a Cristo, nem tampouco medita na palavra e nem segue a palavra, você não vai sentir paz, você não vai sentir certeza da salvação jamais. A certeza da salvação, meu amado, quando alguém te pergunta, ela tem que estar dentro do teu coração. A certeza da salvação, meu amado, dentro de nosso coração, ela tem que existir quando alguém nos perguntar, para que nós possamos saber para onde estamos caminhando. Há uma multidão por aí que está acreditando que Deus é só amor, mas na Bíblia nós vemos que não é. Na Bíblia nós vemos que Deus não se limita somente ao amor. Nós vemos que Deus, Ele é muito mais do que isso. Nós vemos que Deus, Ele vai além do que amor. Deus é justo juiz, sim. A Bíblia diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus benigno, é um Deus misericordioso. Mas a Bíblia diz que Deus também é um Deus que se ira todos os dias. E se o homem não se arrepender, Deus afiará a tua espada e o teu arco está aparelhado. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus não pregado hoje, o Deus não pregado pelos grandes pregadores, nem pelos grandes pastores, nem dentro das grandes religiões. Este é o Deus desconhecido de muitos, um Deus que se ira, um Deus que Ele mesmo destruiu uma geração. E a Bíblia vai falar em 2 Pedro, a nova aliança, que Deus fez aquilo para o nosso exemplo. Deus deixou para o nosso exemplo, Deus deixou para o nosso testemunho e exemplo, para que nós saibamos quem é esse Deus, para que nós conheçamos
quem é esse Deus? Nós vemos um Deus que é pregado, que é só amor. Só que esse Deus que é pregado só amor é um Deus limitado. O Deus da Bíblia não se limita a só amor. Ele vai muito mais além do que isso. Esse é um Deus pequeno quando você fala que Ele é só amor. Mas quando você lê na Bíblia, você entende que Deus, Ele é um Deus justo. Ele é um Deus irado, é um Deus que ama, é um Deus que se alegra, mas é um Deus que também se entristece. É um Deus que Ele tem prazer nos caminhos dos justos e retos, mas é um Deus que não tem prazer nos caminhos tortuosos do homem, querendo que não se percam, mas que venham a se arrepender. Porque a Bíblia diz: vivo eu, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes em que o ímpio se converta e se arrependa, e assim viverá. Vida está em Cristo. Se você se arrepende dos seus maus caminhos e deixa os seus maus caminhos, você passa a